nós vamos para a nossa aula de Geografia. Está lá no livro de Geografia, volume 2, página 2, tá? Vamos voltar a um assuntozinho anterior. A gente pegou um assunto mais adiante, agora vamos voltar nesse assunto aqui. As cidades brasileiras, né? A origem das cidades no Brasil. Beleza, lá na página 2, logo antes da gente dar início aí ao nosso assunto, tem lá algumas fotografias, algumas imagens, lógico, que a cidade conforma estrutura e funções variadas. Vocês irão observar a paisagem dessas imagens e irão responder 4 questãozinhas que estão lá, certo? Quais as cidades brasileiras estão retratadas na fotografia? Em que unidade federativa ela se localiza? Essa aí é só para iniciar a nossa aula, vocês já vão iniciar respondendo. Essa nossa aula ela vai falar sobre a origem das cidades no Brasil. Vocês vão perceber que a cidade que surgiram espontaneamente e as cidades que foram planejadas, né? Dependendo do seu estado e da sua capital. E aí vocês vão entender o que é a cidade planejada e o que são as cidades espontâneas. Vamos lá. A origem das cidades no Brasil. A origem das cidades, em geral, remete a períodos de antiguidade, sendo que as primeiras cidades teriam surgido entre 15 a 5 mil anos, dependendo das diversas interpretações sobre o que delimita exatamente o antigo assentamento permanente a uma cidade. As primeiras verdadeiras cidades são, por vezes, consideradas grandes assentamentos permanentes, nas quais seus habitantes não são mais simplesmente fazendeiros da área que serve o assentamento, mas passaram a trabalhar em ocupação mais especializada na cidade, onde o comércio, o estoque da produção agrícola e o poder foram centralizados. Sociedades que vivem em cidades são frequentemente chamadas de civilizações. O ramo da história, direcionado ao estudo da natureza histórica das cidades, do processo de urbanização e a história urbana. Beleza, então vamos lá. Antigamente, não existia toda essa cidade que existe hoje, lógico. Eram vilas, assentamentos, os fazendeiros, era quem comandava, e daí era uma pequena vila. E daí, com o decorrer do tempo, as cidades elas foram se transformando o quê? Foi acontecendo o quê? Urbanização. Foi ficando, né, com um crescimento muito rápido, e daí ela foi se desenvolvendo, tanto em habitantes como em construções, aí surgiram os comércios, e aí se tornaram as cidades. Só que as cidades que são realmente reconhecidas como cidades que foram planejadas, que teve todo o planejamento, vai ter essa cidade aqui, vamos ver como é que vai ser a estrutura dela, e beleza. E aquelas cidades que simplesmente foram espontâneas, só surgiram. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. O termo patrimônio histórico cultural. O que é patrimônio? Patrimônio é algo que foi feito há muito tempo atrás e que ainda hoje existe. É um patrimônio, é uma riqueza lá de qualquer lugar que foi feito, beleza? Diz a respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância, a cultural e científica em geral deve ser preservado, que representa uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. O termo patrimônio histórico-cultural diz a respeito a tudo aquilo que é produzido, material e materialmente. Cultural e científico, em geral, deve ser preservado para representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. O que é isso? Por exemplo, existe vou dar um exemplo de uma igreja, ou uma praça, ou um mercado, que foi construído há muito tempo. Então, ele se torna o quê? Um patrimônio. Né? Ele é um patrimônio que ele vai ser o quê? Preservado, que ele vai ser cuidado, que ele vai ser o quê? Ele vai ser uma história da cidade, ou da fundação, ou de algo que aconteceu naquela cidade. Vai ser uma relíquia, né? Vai ser uma riqueza. E daí ele vai ter que ser cuidado e preservado. E em outras cidades, que existe o turismo, ele vai ser também apreciado pelos turistas. Como, por exemplo, o Pelourinho lá em Salvador, na Bahia. Essa imagem
ela foi feita há muito tempo atrás e aí se tornou um patrimônio. Ela está localizada em Salvador, Bahia, né? Certo? Aonde os turistas vão apreciar e fazer o quê? Registrar os seus momentos que tem aí. Essa aqui é de São Paulo, ela já é uma imagem lá de 2018. Essa imagem foi tirada a foto em 2018, mas ela é bem mais antiga, lógico. É um patrimônio também cultural que requer cuidados. Agora nós vamos entender por que eu coloquei essas imagens. Que agora nós vamos entender um pouquinho o que são as cidades espontâneas, né? E depois as cidades planejadas. Só relembrando um pouquinho aqui sobre as espontâneas. Vamos lá, vamos só entender um pouquinho. As cidades espontâneas são aquelas que surgem sem que haja nenhuma espécie de planejamento. Para tal acontecimento, são cidades que existem, mas não foram pensadas e projetadas com finalidade específica. Geralmente começa sendo pequenas vilas e desenvolve-se a ponto de virar cidade. Então as cidades espontâneas são essas, que é simplesmente uma vila, você cita lá o nome de uma vila, e daí ela não tem nenhum planejamento, ninguém pensou que fosse se tornar uma cidade. Só como toda vila, há pessoas, há sociedade que moram lá, por mais que sejam poucos habitantes. E daí o que acontece? Os habitantes começam a aumentar, né? E aí começa a acontecer as construções, começa a surgir casas, comércio, mercado. Quando você se torna por si, ela se transformou em uma cidade. Por isso que existem muitos problemas ambientais que a gente viu também lá na sua aula de geografia, uma aula anterior que a gente teve, né? Que falta saneamento básico, sem infraestrutura. Por quê? Porque foi uma cidade espontânea, ela não foi planejada, ela não foi programada, ninguém pensou que ali ia surgir uma cidade. E daí isso é cidade espontânea. Cidades planejadas, como o nome já diz, teve algum planejamento. A cidade planejada pode-se citar como exemplo Brasília, que é uma cidade que tem um planejamento de criação de infraestrutura, né? Que Brasília é Distrito Federal, capital do nosso país. Esse tipo de cidade surge através de um árduo trabalho de engenheiros que projeta tal cidade com finalidade específica, como citada Brasília, que tem a função de ser a capital do Brasil. Então, Brasília já é outra história, né? Quando se fala em planejamento, e daí já foi feito, os engenheiros já foram lá, né? Fizeram uma plana da casa, fizeram tudo direitinho, planejaram como que ia ser a cidade, como que ia ficar. Então, esse é um exemplo de cidade planejada, como também existem outras. Muito bem. Cidade espontânea. Essa aí é uma que surgiu simplesmente de uma vila, né? Lá em Fortaleza. Nem parece que é espontânea, né? Pela imagem, muito bonita, mas ela foi espontânea. Ela não foi planejada, como foi citado, o que significa uma cidade planejada. Essa aí foi uma das cidades lá de Fortaleza, que simplesmente surgiu de uma simples vila e hoje se tornou uma cidade espontânea, porque não teve nenhum planejamento, não teve nenhum mapeamento de nenhum engenheiro para fazer a planta da casa, a planta da cidade, como ela ia ficar, certo? Belém, Avenida Presidente Vargas, é uma avenida lá na nossa capital do nosso estado, né? Pará, né? Belém é a nossa capital. E também Belém, todas as suas cidades são espontâneas, nenhuma foi planejada. Agora sim, cidades planejadas. Goiânia foi uma cidade, lá em Goiânia, né? Goiás, todas as suas cidades foram planejadas. Tiveram planejamento como que ia ser essa cidade. E aí, Brasília, Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Olha que imagem mais perfeita. Essa daí sim também foi uma das planejadas. Cidade planejada, com o passar do tempo, mesmo as cidades planejadas estão sujeitas a processo de crescimento urbano, espontâneo e rápido, ocasionando problemas como falta de serviço público,
infraestrutura e mobilidade urbana. Por que eu coloquei isso aí? Porque quando se ouve falar em cidade planejada, a gente há de pensar que não tem problema nenhum nessa cidade, porque se foi planejada, certamente não vai ter nada de problemas ambientais, nada de falta de serviço público, e aí é onde se engana, tá? Porque as cidades também planejadas, elas também estão sujeitas a ter um processo de crescimento espontâneo. O que é isso? Rapidamente surge o crescimento dos habitantes e por mais que ela foi planejada, aí começa a surgir o quê? Falta de serviço público, vai começar a surgir os problemas ambientais. Não quer dizer que porque é uma cidade planejada, ela não vai ter nenhum problema ambiental, porque vai ter sim, certo? Então, só relembrando um pouquinho que as origens da cidade, como é que elas surgem? Elas surgem tanto de forma espontânea, como de forma planejada, certo? E a nossa atividade de casa está lá em Geografia, no volume 2, nas páginas 6 até a 10ª. Esse nosso assunto, ele vem falar o seguinte, que a cidade espontânea, ela começa de pequenos povoados, né? Pequenas vilas, e daí aos poucos as espontâneas, elas vão crescendo, né? A população vai aumentando, aí aparece o quê? O comércio, aí surge também a religião, né? Que tem que ter, e daí com tudo isso, ela começa a crescer. E como ela não foi planejada, começa a surgir mais problemas ainda. Por isso é muito comum no centro histórico de uma cidade, preservação de alguns patrimônios que foi falado anteriormente, como por exemplo, praças, igrejas e outros monumentos que são símbolo da origem e fundação da cidade. O que é isso? Quando surge uma cidade, sempre tem algo que foi fundado lá em primeiro lugar. E esse fica como patrimônio, que tem que ser o quê? Preservado. Não é porque a cidade se desenvolveu que alguém vai lá e destrói e faz outra coisa no lugar. Ele tem que ser preservado porque ele é um patrimônio cultural daquela cidade. Lá na página 6, antes de chegar na página 6, tem um textozinho aqui sobre a cidade de Brasília, lá na página 5. Vou só explicar aqui um pouquinho, que diz o seguinte, que ela foi fundada em 1549, né? O Distrito Federal foi planejada, ela tem grande importância no contexto histórico e político do país. A ideia de fundar Brasília consta no registro histórico. Por que Brasília é tão citada? Porque ela é a capital do nosso país. E qual é o nosso país? O Brasil. Então lá tem uma pequena biografia falando sobre o Distrito Federal, que é Brasília. Lá na página 6, vocês irão ter a atividade. Chegando lá na página 7, tem um mapa político, né? Um mapazinho que vai estar representando lá alguns estados, algumas capitais, que vocês irão dar uma olhadinha no mapa, olhar a legenda que tem ao lado e responder as questões. Na 8ª, tem uma imagem, que vocês irão observar essa imagem, relembrando dos patrimônios que eu acabei de falar aqui na nossa videoaula, e vocês irão responder essa atividade conforme está a imagem, certo? Na página 9 temos uma leiturazinha de um pequeno texto, que vocês irão também fazer a sua interpretação na página 10. E aí, com base no texto, vocês irão responder. Então, esse assunto da página 10, eu sempre falo que você tem que ter sua própria opinião, né? Tem que expressar a sua opinião, tem que ter opinião própria. Só que na página 10, você realmente só vai responder de acordo com o texto, porque estamos falando de patrimônio, estamos falando como que surgiu a cidade, alguns patrimônios, algumas relíquias que tem que ser preservados, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Bom estudo e fiquem com Deus.